Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Está começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto bem importante e interessante, um assunto que precisa ser compartilhado. Uma coisa que eu também percebi também, né? Eu não sei se você também percebeu, mas se você percebeu também, comenta aqui nos comentários, que eu quero muito saber a opinião de vocês, tá certo? Então, gente, o tema desse vídeo é falando sobre o cristianismo é culpado. O que? Cristianismo culpado pela o Brasil. O cristianismo é culpado pelo atraso do Brasil. E esse assunto eu achei bem interessante falar aqui, né? Porque precisa ser compartilhado. E muita gente não raciocina, né? Sobre esse assunto, percebe essas coisas, mas quando você vive aqui fora, você percebe essas coisas. Quando você começa a questionar sobre esses assuntos, sobre as religiões, quando você começa também a questionar também como que as pessoas se comportam, também o país, a religião, as pessoas. Então isso já vem lá de trás, né, gente? Já vem lá do início, lá da colonização do nosso Brasil. Não é de agora, né? Não é de agora que acontecem essas coisas. É lá na colonização do Brasil, né? Quando os portugueses vieram colonizar o Brasil, aí escravizaram os escravos, índios, africanos, porque foram as primeiras pessoas que habitavam aqui no Brasil, foram eles. Aí eles pegaram, escravizaram os escravos, trouxeram os escravos também, escravizados, para escravizar aqui no Brasil. E tudo envolvendo o cristianismo também, né? Porque se Deus é contra, Deus da Bíblia Sagrada do cristianismo é contra o sofrimento humano, ele é misericordioso porque ele é, permitiu que acontecesse aquela escravidão com pessoas negras, né? Brancos, todos são raça humana, mas os brancos escravizando os negros. Olha não. Então muita gente não sabe sobre esse assunto, né? Porque muita gente que não sabe, não gosta da matéria de história, não vai saber sobre esses acontecimentos que aconteceram no Brasil. Então, os habitantes aqui do Brasil foram os índios africanos, né? Os indígenas, né? E eles chegaram aqui no Brasil pedindo para eles. Então, é isso, gente. Vamos continuar sobre esse assunto aí. Os colonizadores vieram, obrigaram os índios africanos se converterem e deixassem seus deuses da natureza, suas religiões, que eles acreditavam nos seus deuses da natureza, para poder acreditar nesse outro deus da natureza que é o cristianismo, o Jesus, né? Não, Jesus da Bíblia Sagrada, o Deus da Bíblia Sagrada, dos cristãos, ele não é nada de Deus da natureza, né? Porque ele só apenas incentiva muita bondade e muito ódio, né? Incentiva ódio, né? No Velho Testamento é ódio e no Novo Testamento é bondade. E por que o cristianismo atrasou o Brasil? Desde os colonizadores portugueses, quando vieram para cá. E trouxeram aí Jesus, né? O cristianismo, a história de Jesus, enfim, para poder vir aqui pro Brasil e muita gente, isso foi nascendo, né, com as pessoas, crescendo, e as crianças já foram crescendo ali a acreditar naquilo, foram alienadas a acreditar nisso, no cristianismo, acreditar em Jesus, acreditar em Deus, acreditar no que foi passado pelo pai e pela mãe. E essas crianças foram crescendo, acreditando nisso, e por isso que hoje em dia o país Brasil é um dos países, de todos os países, o país mais cristão e que tem mais, como você vê aí, né, a realidade que nós vemos aqui no nosso Brasil. Assalto, tudo isso, em um país tão religioso que se diz acreditar em Deus, né? E eles têm Deus no coração deles, mas mesmo assim eles continuam fazendo essas coisas. Eu não sei, ninguém sabe explicar o porquê disso, né? Mas eu vou contar pra vocês um acontecimento meu, né? Porque eu fui alienada. Na verdade, eu fui alienada também, fui também escrava e também fui, o que eu posso dizer? Fui forçada a acreditar na religião do cristianismo. Fui também forçada a seguir por conta dos meus pais. Mas eu sabia que eu tinha uns questionamentos dentro de mim, eu via que aquilo ali não tinha alguma coisa errada.
eu tinha esses pensamentos, né? Eu ficava, nossa, eu tenho que ficar indo pra igreja todos os dias. Eu tenho que... acredito que também isso que aconteceu comigo, aconteceu com muitas pessoas também. Né? Eu acredito que isso, o mesmo que aconteceu comigo, aconteceu com muita gente também. E eu ficava pensando sobre esse arrebatamento, sobre... Eu sei que o arrebatamento, essa palavra arrebatamento, o Apocalipse, lá no Velho Testamento, né, falando sobre esse assunto da Bíblia Sagrada, que os cristãos acreditam, né, eles estão muito ansiosos, né. Eu tinha muita essa ansiedade quando eu era religiosa, eu tinha muita essa ansiedade de querer que Jesus voltasse logo, né. Mas era uma coisa que a religião fez com que as pessoas tá sendo dessa maneira. E por isso se tornando, que as pessoas estão se tornando essas pessoas por conta da religião, e muita gente não percebe. Gosta de culpar o diabo, gosta de culpar o demônio, gosta de culpar o mal, sendo que essas figuras foram criadas do catolicismo, né? Que foram criadas do catolicismo, que não é nada mais do que esses nomes que a gente chama de diabo, satanás, esses nomes, são nada mais do que o nosso lado escuro, esse lado mal de nós seres humanos, da raça humana. Não tem nada a ver de demônio, Satanás, diabo, que esteja atentando ou tentando influenciar na vida da raça humana ou querendo ver o mal do ser humano. Não tem nada disso. Isso aí nasceram com a gente, da raça humana. Então, esses nomes figurados, né, na Igreja Católica foi figurado para colocar medo nas pessoas naquela época atrás, né? Porque elas precisavam, a própria Bíblia do cristianismo, ela foi escrita e foi pensada por pessoas. Não foi inspirada por Deus, esse Deus, a divindade que eles acreditam. Foi por pessoas. É a mesma coisa de eu pegar um caderno e começar a me inspirar em alguma coisa ali e começar a escrever alguma história, alguma coisa e dizer que mas aquilo ali foi inspirado por mim, porque foi eu que escrevi. Mas uma divindade que escreveu alguma coisa para influenciar na vida humana, para passar pro ser humano e nada disso. Isso aí eu não acredito, porque foi uma história, foi um livro que o catolicismo, né, o pessoal lá antigo, escreveu, né, a Bíblia Sagrada, com as suas leis, com tudo o que você vê hoje. Então, o cristianismo, ele foi lá no tempo atrás, as pessoas, aqueles monges, sei lá, aquele povo lá que escrevia essas passagens, criavam essas coisas na sua cabeça, porque, gente, eles não faziam quase nada. Então, esses homens, eles ficavam escrevendo ali as suas próprias, a história que eles acreditavam, né? Porque, imagina, gente, naquela época não tinha tanta coisa para fazer como hoje nós temos. Não tinha um livro para ler, não tinha uma bicicleta para poder andar, caminhar, não tinha um celular para mexer na internet, não tinha um carro, não tinha o que a gente tem hoje, né? Então, um tanto moderno que a gente diz, o ser humano desenvolveu, né? A eletricidade desenvolveu aí muita coisa, a tecnologia, muita coisa, que foi o ser humano que fez isso, né? Que desenvolveu isso. Ele teve que estudar, não foi nada de superior, de espiritualidade, poder dar inteligência. A pessoa precisou estudar, né? Muitos anos, ter dinheiro, poder estudar para se formar, para poder aprender, para saber o que sabe hoje, a gente tem o que a gente tem hoje, né? Então, aquele povo lá gostava de escrever suas próprias histórias, né? Ficava acreditando que ia ter uma nova terra, que ia ter um novo céu, que existia o inferno, porque eu criei o inferno, né? E por quê? Porque o ser humano era mas tão ruim naquela época, e ainda continua sendo, porque isso vai nascendo com as pessoas. E as pessoas gostavam muito de matar umas às outras, gostavam de pegar a mulher do outro, gostavam de trair mulher, gostavam de criança sendo jovem, sendo estuprada. Era muita maldade naquela época. Imagina se hoje em dia já é muita maldade. Imagina naquela época que tinha muita coisa para fazer. Tinha muita mais maldade. O povo gostava de fazer aquelas coisas e o que mais tinha que fazer era aquilo, né? Para poder ter história, para poder viver, poder fazer alguma coisa. E ficava assim, muita coisa para fazer e fazia essas coisas, né?
Aí imagine aquele povo daquela época. Aí escrevia tudo isso numa Bíblia, que foi para a Bíblia Sagrada, né? Esse tal de Apocalipse, que eles colocavam medo naquelas pessoas, porque tinha o que vai descer uma nova Jerusalém. Então, se você estiver matando, se você estiver roubando, se você estiver no pecado, você vai pro inferno. Aí criou o inferno. Se você fizer isso, você vai pro inferno. Se você cometer alguma coisa, se você matar alguém, isso é pecado. Aí criou o pecado. Se você fazer as coisas boas, se você ser que nem uma criança, né? Depois eu vou chegar nesse assunto aí. Você tem que ser mais bonzinho, você tem que ajudar o próximo, você tem que dar o que é seu, tem que ajudar o próximo. Você não precisa se apegar às coisas materiais dessa vida, né? Porque quando você morrer, você não vai levar nada, você não vai levar pro céu. O céu vai ter tudo lá, você não precisa dessas coisas desse mundo, são tudo passageiro. E ficar colocando isso na cabeça das pessoas, para as pessoas ficarem mais calmas. E ficar uma forma, essa foi a forma, né? Todo esse livro da Bíblia Sagrada, essa foi a forma de controlar o ser humano. Foi uma forma de controlar o ser humano porque não havia outro acontecimento, não existia outra coisa para poder controlar essas pessoas. Eram traumatizando ela mentalmente, para elas poderem acreditar e deixarem de fazer o que eles estavam fazendo para poder se prender nessas coisas que eles tinham, para não morrer muita gente, para não ter muita tragédia, para controlar o ser humano, controlar as ovelhas, controlar, né, a famosa ovelha. Só a pessoa vai percebendo isso, né, que até no dia de hoje esse controle do cristianismo no Brasil está muito grande e ao mesmo tempo essas ovelhas estão sendo muito liberais. Liberais porque antigamente o que era pecado, tipo uma tatuagem, tipo alguma coisa assim, um brinco, uma maquiagem, tudo que era um pecado antigamente agora não é mais. E agora, cada vez mais, eu fico imaginando, daqui a 10 anos, esse Brasil, esse cristianismo, acho que eles não vão mais aguentar. Porque eles acreditam que vai acontecer o apocalipse, que vai ser uma nova terra, um novo céu. E eles ficam ansiosos, porque tudo que está ali na Bíblia, ali, prometendo que vai ter uma nova terra, que vai acontecer o apocalipse, que se você for ver, a maioria das audiências na televisão são dos cristãos, porque eles gostam de estar ali, só apenas incentivando ou até pensando que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento, quer ver os sinais desse Jesus aí dando, poder voltar. E o cristianismo, a Bíblia Sagrada, ela foi uma ferramenta para poder controlar o ser humano, né? E isso funcionou muito no passado. E hoje em dia tá funcionando também, mas não tanto. Porque tem até uma passagem da Bíblia que é você se tornar uma criança para poder entrar no reino de Jesus, reino dos céus. Só que essa passagem tem muito a ver, eles querem que, se você for parar um pouquinho para raciocinar sobre esse assunto, você vai ver que eles querem, a Bíblia, a religião, o cristianismo quer que você se torne uma criança para você ficar ali sendo dominada. Você não duvide, você não pense por si próprio. Eles querem que você fique dominada. É que nem uma criança, que você domina uma criança, tipo, você diz pra ela que isso não pode, isso não pode. E você colocando esse medo também na criança, você consegue controlar ela. Que é o famoso pecado, o famoso diabo que eles usam, o famoso Satanás, Lúcifer, fim dos tempos, Apocalipse. As pessoas vão ficar aqui na Terra sofrendo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Que tá tudo mesmo ali na Bíblia, tá? Mas foi um acontecimento, foi uma ideia, foi um pensamento do povo lá atrás, lá dos hebreus, lá do pessoal lá atrás, lá dos católicos, né? Foi dos católicos que pensaram dessa forma. Foi uma forma deles lucrar em cima dessas coitadas ovelhas, né? Porque eles viam que podia haver uma forma de trabalho, né? Então eles tinham que explorar as ovelhas para poder ter alguma coisa em troca. E até hoje em dia eles estão fazendo isso, estão usando as fés das pessoas para poder explorar as coisas materiais dessas pessoas. Aí eles falam, tem uma passagem também da Bíblia que eles falam que você
não tem que se apegar às coisas materiais dessa vida, porque tudo é passageiro, justamente para você não se apegar e você querer dar para eles. Tipo, você não vai precisar, ovelha, você não vai precisar dessas coisas, você não deve se apegar. Mas se você me dá para mim, eu aceito. Entendeu? Tipo, ele não quer que você se apegue, mas também ele quer também que você dê para eles poder conseguir lucrar com o que você tem, com o que você trabalhou, com o que você conquistou. Se você, aí leva esse argumento, né? Você vai morrer, não vai levar nada, e por isso que o catolicismo, né, ficou bilionário. Ficou muito bilionário, recebeu muito dinheiro. Até hoje eles são o poder da terra, eles são realmente o dono do ouro e da prata, porque eles, a religião do cristianismo, os católicos, eles sim são o próprio Espírito Santo na terra, na vida que existe na terra, que vive aqui na terra. E eles que não querem que blasfeme contra eles, pelas coisas que eles criou, as passagens da Bíblia e tudo mais. Então, o cristianismo não só o Brasil só não foi para frente, né, por conta do cristianismo. Porque o cristianismo, esses religiosos, tem muito religioso, eu não sou religiosa, tá, gente? Mas eu digo que tem muita gente religiosa aqui nesse Brasil que fica colocando o ensinamento de Jesus para sua vida. Tipo, você não deve se apegar nas matérias dessa vida, e não deve ter nada também, porque você Jesus está voltando, Jesus vai levar você para o céu, você não vai precisar, isso aqui tudo é passageiro. Aí fica colocando isso na cabeça da pessoa, né, para a pessoa ficar pensando que você não deve ter esse apego, né. Aí você nunca vai ter nada, quase nada. Você nunca vai ter nada, nunca você vai terminar um estudo, você nunca vai trabalhar, você nunca vai fazer nada da sua vida, com essa ansiedade de ficar pensando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Nesse Jesus está voltando, você não pensa mais em também aproveitar sua própria vida aqui na Terra. Né? Você se aproveitar sua vida e tudo mais, fazer o que você gosta, porque você fica naquela ansiedade, né? Pra poder esperar esse Jesus voltar, né? E acaba que ele não volta, ninguém sabe o dia, nem a hora, nem nada. Que também, essa passagem de Jesus voltar, Deus voltar, enfim, Apocalipse, esse acontecimento foi pro povo lá de Israel. E era pra geração de lá, não é pra geração de qualquer geração, não é pra todas as gerações. Ele falou que aquele Apocalipse ali não ia acontecer todas as gerações. Ele falou que ia acontecer só naquela geração de lá. E mesmo esses acontecimentos foi para o pessoal de lá, né? Eles tiveram que usar o Apocalipse, que vai ficar no inferno, que é pro céu, para poder as pessoas ficarem com medo e deixarem de fazer mais algumas coisas erradas, né? Porque eles estavam praticando muito. Teve que colocar esse falso medo, né? Para elas ficarem mais quietas, não ficar fazendo as coisas. Que o que era para a igreja do catolicismo era pecado, diabo, demônio, que a gente não entendia muito bem sobre essas coisas. Hoje em dia a gente está estamos vivendo na era da informação, né? A gente sabe que isso não é nada de espiritualmente, nada de diabo, nem de satanás, nem de demônio. E isso são das pessoas. E ele não entendia muito sobre essas coisas do ser humano. E gostava de dizer que era o diabo e alguma coisa. E precisava colocar esse medo para as pessoas ficarem quietas. Mas acontece esse apocalipse aí, sempre aconteceram. Lá em Israel é o que mais tem apocalipse, porque lá tem mais terremoto, lá tem guerra, tem tudo, né? E como é que se diz? Essa palavra prometer de ele voltar, de ter acontecido apocalipse, isso aí foi pro povo de Israel. Não foi para brasileiro, não foi para qualquer pessoa para qualquer geração, né? Então você vê que esse acontecimento foi pro pessoal de lá, né? Outra coisa também que eu quero conversar com vocês é que as pessoas ficam muito presas nesse acontecimento. Aí não querem fazer nada da vida. Aí você imagina o político sendo religioso do cristianismo, acreditando em Deus, acreditando na Bíblia Sagrada, colocando o ensinamento de Jesus na sua vida. Imagina o Brasil. É o que está acontecendo, né? O presidente e o governador sendo religioso, o cristianismo. Como é que esse Brasil vai pra frente desse jeito? Porque vai ficar ensinando que ao amar o próximo, de ficar
nunca ter nada, não se apegar às coisas materiais. Aí nunca você vai ter uma casa boa, você nunca vai ter uma rua boa para andar, para caminhar, você nunca vai ter nada disso, por conta que você não precisa se apegar nessas coisas. Por isso que nos outros países, nos Estados Unidos, é um país que não é 100% religioso cristão, que tem cristianismo lá. Não quer dizer também que não existe lá, mas tem. Mas você vê que se ele fosse ele é um país de primeiro mundo, porque eles valorizam, porque não é um país só religioso. Ele não tem muita religiosidade lá, de cristianismo. E eles valorizam as coisas do país. Ele ajuda a ter uma calçada boa para você poder andar. Ele valoriza as pessoas. O quê? As pessoas, nós, eles valorizam o ser humano, né? Para ter uma vida boa, para viver bem, né? E aqui não, aqui é o Brasil é um país mais atrasado porque é um país que se diz religioso e que acha, por ser religioso, presidente e tudo mais, acha que não tem necessidade de ter um país mais organizado, ter a necessidade dele, né? De tecnologia, de alguma coisa. Então você vê daí, né? Que o Brasil só fica atrasado por conta do cristianismo. Porque fica prisionando essas pessoas com um acontecimento de uma Bíblia Sagrada que coloca medo, prisionar as pessoas. E essas pessoas nunca vai valorizar sua vida, vai continuar sendo um país atrasado. As pessoas vão ser as pessoas atrasadas, cegas pela religião, não vai questionar por si próprio, não vai perceber essas coisas, vai ter mais ignorante, né? Vai ter um país mais ignorante, que vai existir mais pobreza, né? Não vai existir, e vai continuar existindo essas coisas porque é um país atrasado, tem cristianismo. Onde tem pobreza é onde tem religião. Você vai ver onde tem pobreza é um país mais religioso. Se você ver na Bíblia Sagrada dos cristianismos, você vê que ali em Levíticos, em Êxodo, esse Deus da Bíblia Sagrada, dos cristianismos, ele pede para o povo lá antigo pegar os animais e sacrificar, matar e oferecer o seu sangue no altar para Deus, porque era a única coisa que agradava a Deus da Bíblia Sagrada do cristianismo. Quando eu falo isso, tem vídeo aqui no meu canal falando até provando esses versículos. E tem crente ainda que diz que eu estou tirando isso da minha cabeça. Não tem como tirar da minha cabeça, gente. Isso você tem como ver isso na sua própria Bíblia. Não me romantize, por favor. Você vai ver que esse Deus da Bíblia Sagrada, ele gostava muito de ver sangue, gostava que seus filhos, na época, os cristãos, pegavam e matavam os animais para poder sacrificar para ele, para Deus, porque era a única coisa que ele ficava feliz. E eram muitos bodes, tudo, para perdoar até seus pecados, tinha que matar um animal. E ele fala que essa lei, esse acontecimento, agora no século XXI, não funciona mais. Porque Jesus morreu na cruz, porque ele teve que se tornar como animal para poder ser sacrificado para Deus. E agora vocês vão vendo aqui, ovelhas, até que era nessa época que era muito sacrificado, carneiro, ovelha, pombo, rola, era tudo esses animais que eram sacrificados para Deus, porque Deus ele oferecia, tinha que tirar o intestino, tinha que tirar o rins, tinha que tirar tudo isso. Isso você vê na Bíblia Sagrada. Hoje em dia você vê as ovelhas de hoje em dia, do cristianismo, que são as pessoas, quem é o dono deles? O dono deles são os pastores, são os padres que fazem o que com as ovelhas? Agora quer sungar, quer matar, tirar o que de valioso da ovelha tem, que é o ser humano. Eles querem controlar a ovelha, fazer o que quer com a ovelha. E dessa maneira que ele quer fazer o que quer com a ovelha, que é o ser humano, ele quer sugar suas energias, quer sugar o que você é, quer sugar também, não vai tirar seu sangue, né? Que ele não pode fazer mais agora, que fez muito antigamente. Mas ele quer tirar tudo de valioso em você. Seu dinheiro, seu carro, sua moto, sua casa, tudo. Né? E eles usam essas ovelhas para isso agora. Né? Para fazer o que eles querem. Porque antigamente ele matava e oferecia a Deus o sangue para Deus. Porque era a única coisa que ele se agradava. Isso está lendo na sua própria Bíblia.
Então, você vai ver que vai existir nesse Brasil mais ignorantes, porque pessoas religiosas, pessoas que a sua naturalidade, tipo, você é um ser humano, você peca, você faz coisas erradas, você vai fazer as coisas que é do mal, porque isso é da raça humana, não é diabo, não é nada. Isso está no nosso instinto e está dentro da gente, nasceu com a gente. Aí eles ficam dizendo que isso é do diabo, que é de Satanás. E pessoas mais religiosas, que se gostam muito de se prender das coisas que eles dizem que é do mundo, que é do diabo, eles gostam, quando eles ficam mais com raiva. Com raiva, eles ficam mais. Você vê que esses religiosos, eles são mais raivosos, eles são mais raivosos, eles não têm. Eles são mais ignorantes, eles não têm empatia por outro, eles eles são despeitados, invejosos, entendeu? É isso que acontece quando um país que fica muito religioso. É isso que acontece, né? Infelizmente. Aqui no Brasil é isso que realmente está acontecendo, né? É pessoas que querem ter o que é do outro, né? Por isso que você vê muitos números de assalto aí. Nem o país nem anda pra frente, nem de dinheiro, nem de tecnologia, nem de nada, nem de segurança. Mas você vai ver outro religioso matando outro religioso. Você vai ver uma pessoa que diz que acredita em Deus, a Bíblia Sagrada, colocou, com certeza deve ter, com certeza, gente, foi certinho para a igreja, desde pequeno, desde o cristianismo, acreditou no cristianismo, foi lá certinho, o pai e a mãe levou lá para a igreja, acreditou, fez tudo certinho lá. Aprendeu de tudo, ensinamento de Deus, de tudo. Essas pessoas vai crescendo. Aí quando elas chegam, é que nem um saco. Chega uma hora que ele enche muito de vento. Nem uma bola, enche daquelas coisas. Chega uma hora que ele enjoa. Não quer mais. Aí fica tão revoltado e quando sai pro mundo, sai pra fazer tudo que deve ter direito. Vai, faz as coisas erradas mesmo, tira a vida do outro. E fica meio revoltado aí. Aí ainda tem gente que diz que gosta de culpar a pessoa, porque aquela pessoa teve aquela atitude e o fim foi triste, né? O jovem morreu tão cedo porque assaltou, não sei o quê. Aí você culpa aquele ser humano? Ele não tem culpa. Quem tem culpa é a religião, é o cristianismo, que gosta de prender as pessoas. Por que as outras religiões não prendem, né? Mas por isso que o Brasil não vai para frente de jeito nenhum. Nem na educação, nem em dinheiro, em tecnologia, nem nada. Não vai para frente. Porque nos outros países você vê que pessoas menos religiosas têm educação. Não precisa de religião para poder ser educado, ser bom ou ajudar o próximo. E aqui no Brasil você já vê isso. Você precisa ter uma religião para ser bonzinho, para você ajudar o próximo, para você ser educado. É uma coisa que eles tentam, né, mas não conseguem. A mesma coisa de ele dizer que acredita em Deus, coloca o ensinamento de Deus na sua vida, mas eles não conseguem praticar tudo da Bíblia Sagrada. E eles continuam na liberdade. Mas eles não querem ser chamados de outro nome, de outra religião. Eles não querem ser chamados de outra religião. Eles querem ser chamado de cristão, mesmo na liberdade, de fazer tudo que tem direito. Tudo que o ser humano precisa. Fazer o quê? Tudo que ele diz que é pecado, que é do diabo, eles estão fazendo, porque é normal, está em liberdade. Só basta acreditar em Deus, né? Só manter a fé, como eles dizem. Mas faz tudo, e por que não mudar o nome? Isso é uma hipocrisia, né? E por isso que o Brasil não vai pra frente. O Brasil, por conta que o cristianismo, ele atrasou e ainda continua atrasando o nosso Brasil. E também o culpado disso tudo é o quê? Os políticos, o governo, né? Então é isso, gente. Esse Brasil nunca vai pra frente. E é uma coisa bem difícil da gente aceitar que se o Brasil parar de ser religioso, isso é bem difícil disso parar, de muita gente parar de acreditar em algo que foi dado desde pequeno. Que é difícil isso, se conformar com a realidade. Talvez se o Brasil fosse menos religioso do cristianismo, esse Brasil era um país
O primeiro mundo, eu tenho certeza que esse Brasil seria bem melhor. Em questão de educação, de mais emprego. Você vai ver mais cristão. Na favela que tem mais cristão. Todos acreditam em Deus. Né? Não é um preconceito? Não é preconceito. Mas é a realidade. Eu quero saber de vocês, a opinião de vocês aqui nos comentários. Se vocês realmente percebeu isso que eu percebi. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.